capítulo 8, a gente vai estar fazendo o capítulo 8 inteiro, que fala sobre a psicofonia sonambúlica. A gente estudou no capítulo 6 a psicofonia consciente, né? Quando a médium funciona como se fosse um filtro antes de entre o espírito comunicante e quem está ouvindo, né? O dialogador. Nesse caso, na psicofonia sonambúlica, é um pouco mais, é um pouco diferente. Eu não diria mais complexa. Na verdade, é quase que uma situação mais direta, né? E a gente vai ver que a, a entidade que vai estar sendo auxiliada é uma entidade que desencarnou no século XVIII. Então, se a gente fizer as contas, são quase 200 anos que esse espírito José Maria está aí perdido na erraticidade. Muita gente pergunta, puxa vida, quanto tempo a gente demora no plano espiritual? E a gente tenta explicar que cada caso é um caso, né? A gente vê que nesse caso, ele era um latifundiário muito cruel, que estava aí cristalizado ainda no momento de vida que ele viveu, né? Naquela separação entre senhores de engenho versus escravos. E essa cristalização mental de ódio, de raiva que ele sentia, né, desse poder, da ambição, o apego ao dinheiro, fez com que ele meio que se tornasse um monstro, né? A descrição que é colocada, e às vezes eu fico pensando, se fossem fazer uns filmes desses livros de André Luiz, algumas partes iam ser muito assustadoras mesmo, né? Ele estava aí numa situação muito deplorável, carregando chicote, que até os espíritos que estavam lá nessa sala, aguardando para ser auxiliado, né? Então, quer dizer, os espíritos ignorantes, doentes, estavam com medo dele, né? Tal era o aspecto horroroso que ele tinha. O que que acontece? A gente estava falando bastante de perispírito hoje no nosso estudo do livro dos médiuns, né? Então a gente vê que esse pensamento de maldade, de crueldade, plasmou, mudou a configuração celular do perispírito dessa pessoa, desse indivíduo, e criou um aspecto ruim, meio que traduzindo aquela maldade que ele tinha em todos os níveis, inclusive no cheiro. Então a gente vê que o perispírito, isso a gente vê no item 56 do livro dos médiuns, que o perispírito ele é um elemento altamente moldável, flexível, adaptável, influenciável pela qualidade dos nossos pensamentos. Mas espera aí, Ana, então quer dizer que o perispírito ele é influenciável só enquanto eu estou no plano espiritual, quando eu não estou encarnado? Não, não. Isso é importante a gente saber. Que todos os nossos pensamentos, os nossos comportamentos, as nossas emoções vão, de alguma forma, estão deixando impressões no nosso perispírito. Então, se a gente tem condutas boas, a gente está cuidando do nosso perispírito. Se a gente tem uma conduta moral desejável, ruim, a gente vai estar lesando o nosso perispírito e também o nosso corpo, claro, né? Mas, como a gente sabe que o perispírito é a forma que vai dar forma para o corpo no momento da encarnação, se eu danifico o meu perispírito, eu vou estar danificando o meu corpo futuro. Isso é muito importante. Inclusive, na aula que eu vou dar no sábado sobre passe, a gente está conversando sobre isso. A importância da vigilância, enquanto a gente está aqui consciente, vigiar os pensamentos, vigiar as emoções. Muitos nós latinos somos muito intensos nas nossas emoções, né? A gente gosta e gosta muito, a gente não gosta e gosta, não gosta mesmo, né? Então a gente toma cuidado com isso, porque esses exageros de emoção vão de alguma forma afetar os nossos órgãos. A gente sabe que no perispírito não existem órgãos, existem os centros de força, mas eles vão estar ligados ao perispírito através, a gente já viu desses, nadins, né, da parte sanguínea, que vai estar ligando, se comunicando com o perispírito,
no nível celular. Então, eu vou estar atingindo o meu corpo físico e o meu corpo perispiritual. Então, esse homem aparece, né? O José Maria, ele fala um rosto patibular, parecendo de emergir de um lençol de lama. É como se ele tivesse enterrado no inferno mesmo, né? Aquela figura infernal. E mostrava frieza, maldade, astúcia, endurecimento. Ele aparece nesse estado horroroso, acompanhado por uma entidade super iluminada. A gente não sabe quem é, mas a descrição é um apóstolo de luz. Então, outra coisa que me chamou a atenção é que mesmo uma pessoa que ainda não passou pelo despertamento consciencial, né, que parece que estava lá nas entranhas da crosta, né, mergulhado na lama, ainda cheio de maldade, ele em algum momento deve ter despertado um pouquinho para conseguir ser ajudado por esse apóstolo de luz. Porque com certeza a ajuda está sempre à nossa disposição, mas nós muitas vezes não a percebemos porque a gente está num padrão vibratório muito diferente. Nesse caso, se ele foi trazido por uma entidade tão linda quanto essa, é porque tinha chegado a hora dele. Apesar dele falar, "Ah, eu não queria estar aqui, e ele achar que ainda estava vivo, né? A gente vê que chegou a hora dele. Então, para a gente não se desesperar, porque tem hora na vida da gente que as coisas estão tão difíceis, estão tão duras. A gente acha muitas vezes que as crises materiais são horrorosas, mas a hora que a gente passa por crises morais, a gente percebe que elas podiam ser até mais complicadas, né? E a gente lembrar que a gente nunca está só. Outra coisa que eu queria chamar a atenção aqui é que o José Maria aparece cego. Ora, como é que ele está cego no plano espiritual se ele não era cego como encarnado? É a lei de causa e efeito, né? Então, o que acontece? Ele cegava por maldade ele tinha cegado alguns dos seus escravos, e esse ato mal lesou as células do seu perispírito. Ele chega no plano espiritual, pela lei de causa e efeito, cego, pela maldade que ele fez pelos outros. E chega tão inconsciente que ele não percebe que ele está desencarnado, ele acha que ele está preso em algum cárcere. E aí perseguido por aquelas pessoas a quem ele fez mal, né? Então, ele é, mais uma vez, um exemplo de um dementado do ponto de vista espiritual. Ele não tem consciência do que está acontecendo. Se alguma pessoa tentar explicar para ele tudo, em vez de ajudar, vai atrapalhar. Por isso, no momento de uma desobsessão, a gente precisa, no papel de dialogador, tomar muito cuidado para não querer trazer a verdade como alguém que põe água fervendo na planta. Ele era um homem atormentado. Ele trazia dentro dele, na sua consciência, os erros de passado. Ele sabia que tinha feito mal e estava sendo vampirizado por muitos daqueles a quem ele tinha feito mal. Mas, Ana, mas ele fez mal para muitos, ele não estava vampirizado por todos? Não. Por quê? Porque a algema é sempre dos dois lados. Aqueles que já souberam perdoar, que tinham se libertado, não precisavam mais sofrer. Mas aqueles espíritos que ainda estavam apegados ao ódio, estavam presos a ele, né? Então, essa cegueira no corpo espiritual é um exemplo daquele espelho que passa pela gente, né? De que esse encontro conosco mesmos quando nós chegamos no plano espiritual. Então, vou dar um exemplo. Por exemplo, eu sou desonesta com meu marido. Tenho vários amantes. E cada amante não sabe do outro amante. Quando eu chegar no plano espiritual, eles vão saber. E provavelmente eu vou estar sendo perseguida por essas pessoas desencarnadas.
caso elas não tenham me perdoado a minha conduta, né? É, quando a gente está ainda com essa memória, com esse sofrimento, com com essas emoções cristalizadas no mal, vai estar refletindo no perispírito. Se ele, então, fosse encarnar nesse instante, como é que seria o corpo dele? Cego. Mas, Ana, perispírito não tem órgão, perispírito não tem olho. Você já explicou que a gente enxerga por todas as células? Sim. Mas ele está tão doente que ele adoeceu o seu corpo perispirítico, né? Outra coisa que eu acho interessante é que em vários livros de André Luiz, ele relata o olhar dos espíritos. E a gente tem aí, né, o dito popular de que os olhos são o espelho da alma, né? E é interessante como a gente percebe isso também no plano espiritual, essa expressão. No caso dele, é uma expressão vazia, morta, né? Por quê? Porque ele se tornou um vampiro. Ele também é um obsessor. Apesar dele estar perto daquelas pessoas de quem ele gostava, gente, ele está 200 anos no plano espiritual. Olha isso. Ele está preso nesse sofrimento, nesse lamaçal, nessa cegueira há 2 séculos. Então, é, esse encontro conosco mesmos, quando a gente fala de reforma íntima, da importância da reforma íntima, e aí a gente fala, nossa, mas é difícil demais fazer reforma íntima, porque eu acho que a hora que eu estou melhorando, eu faço tudo de novo. É, pois é, mas a reforma íntima é esse aprendizado para nossa morte, para que a gente não sofra depois. É um controle da nossa mente, dos nossos atos, para que a gente tenha uma vida de melhor qualidade do ponto de vista espiritual. E aí, esse espírito, numa situação tão pesada, tão horrorosa, trevosa como essa, vai ser atendido através da médium, que é a dona Celina, que de todas é a que tem maior desenvolvimento moral. Chega a estar aurelada. E aí fica um contraste entre a luminescência dela com essa situação pestilenta dele. Por que ela? Porque aquele que tem mais amor consegue ajudar mais. A quem mais foi dado, mais será pedido, né? E ela, nessa mediunidade sonambúlica de psicofonia, diferente da mediunidade de psicofonia consciente, ela se afasta do corpo dela. Alguma pessoa pode pensar, poxa, mas isso é quase que uma irresponsabilidade, porque essa pessoa, esse espírito é um espírito irresponsável, ignorante. Como é que eu vou largar o meu corpo? Eu, num caso normal, poderia virar uma possessão, poderia, em toda razão. Quando a gente fala que não pode ter mediunidade, incorporação em casa, esse é um exemplo do porquê não. No caso, ela está no centro espírita. O centro espírita está preparado. A gente sabe que tem o Clementino, tem esse apóstolo de luz que está acompanhando o espírito, tem outros mentores tomando cuidado, né? Então, que estão zelando por ela, que estão zelando pelo corpo, pela saúde física dela. O fato dela ter uma característica magnética, né, um fluido vital, um magnetismo, um fluido magnético, ectoplasma, tão amoroso, né, que é comparado com uma mãe, ele precisava desse choque, desse amor incondicional para o seu despertamento consciencial. Como é que ela tem isso? É simplesmente porque ela tem uma mediunidade super desenvolvida? Não. Ela tem essa qualidade porque ela é uma médium que estuda.
porque é uma médium que trabalha a sua reforma íntima, porque é uma médium que vive da melhor maneira possível os ensinamentos de Jesus. Porque muitas vezes a gente escuta, nossa, você tem mediunidade de cura, você tem mediunidade de psicofonia, de clarividência, e aí a gente pensa de, uau, que legal, né? Eu posso curar as pessoas. Você vai poder desde que você consiga trabalhar sua reforma íntima, que você continue estudando. Nós, médiums, conscientes do nosso trabalho, a gente não pode sentar e esperar. Já passou essa fase de criança. Agora está na hora da gente trabalhar pelo bem do próximo, né? E aí, nesse caso, a gente vê que maiores responsabilidades vêm para nossa mão à medida que a gente vai trabalhando e desenvolvendo o nosso crescimento moral, né? E aí a gente vê que ele ficava mandando raiozinhos deletérios com o pensamento cruel dele e que esses raiozinhos deletérios meio que desapareciam com a luz que ela emitia. E aí a gente vê Aulus falando que nuvens infecciosas da Terra são diariamente extintas ou combatidas pelas irradiações solares. E formações fluídicas inquietantes a todo momento são aniquiladas ou varridas do planeta pelas energias superiores do espírito. Então, quer dizer que quando eu estou emitindo pela minha mente pensamentos de amor, de perdão, de ajuda, ele funciona como descargas elétricas, como luz, que vai ser proteção para mim. A nossa mente é comparada a um sol e pode ser um halo protetor quando a gente está. Pode ser não, ela é um halo protetor quando a gente está sintonizado no bem. Aí eu vivo com alguém muito difícil. Então, ou eu tenho problemas em casa, com alguns dos meus familiares, toda hora tem discussão, tem problema, tem briga. O que é que eu tenho que fazer? Como é que eu me protejo? Com a prece. A minha melhor ferramenta é a prece. Porque se eu entrar na mesma sintonia daquela pessoa que está doente do ponto de vista espiritual, doente como? Ah, tá com depressão, aquela pessoa ela é enraivecida, ela é cheia de mágoa, ela é revoltada com o mundo, ela não quer saber de nada, ela me agride do nada. Se eu entrar na mesma sintonia, o que que vai acontecer comigo? Eu vou levar um monte de martelada o tempo inteiro. Aí o meu lar, que devia ser o lugar onde eu consigo me refazer energeticamente, acaba me trazendo para baixo. Aí, além da qualidade do pensamento, o que que eu posso fazer? Evangelho no lar. Porque a hora que eu estiver fazendo o evangelho no lar, eu vou estar cuidando de mim, eu vou estar cuidando dos encarnados que moram na minha casa e eu vou estar cuidando dos desencarnados que moram na minha casa, que estão por ali. É a minha proteção. Puxa, Ana, mas isso é muito difícil. É, é muito difícil. É a gente nadando contra a maré o tempo inteiro. Mas o que a gente aprende é que a família é aquele cadinho aonde a gente se reencontra com aquelas pessoas a quem nós magoamos e ferimos no passado. Então, um relacionamento, uma família doriana não existe. Não existe uma família em que todos se deem bem, que um casamento seja perfeito. Não, a gente tem que construir isso. Agora, a boa notícia é que hoje a gente está ajustando os problemas que a gente criou no passado. Se hoje eu consigo tratar esses meus relacionamentos de uma forma mais madura do ponto de vista espiritual, na outra vida vai ser mais fácil. A gente tem que tirar o nosso foco do agora e pensar, tá, agora esse é o remédio amargo. Qual é o remédio amargo que eu tenho que ir?
e a gente procurar ajuda, né? Para que a gente não entre nessa sintonia complicada e não sofra mais. Por quê? Porque se eu entrar nessa sintonia mais baixa e continuar brigando do jeito que eu brigava na outra vida, o que que vai acontecer? Eu perdi a minha encarnação. Eu vou ter que fazer tudo de novo, né? Então, quando a gente vê a descrição da Celina como médium, fala desse carinho de mãe, da serenidade, de fios brilhantes partindo dela, acolhendo o João Maria. Ele é recebido numa rede de amor, como se fosse um peixe, né? E esse amor limita os movimentos, os atos dele, as palavras dele. E ela não tá, ela se afastou do corpo dela. Ela tá inconsciente. Ela não vai estar filtrando as palavras que ele está usando, que ele vai estar usando. Mas esse amor funciona como uma limitação para que ele não abuse da oportunidade. E aí ele vai estar se expressando sem a violência vulgar que ele estava no começo do trabalho, que o André Luiz fala, que ele devia estar falando palavrão e soltando um monte de coisa feia. Ele não consegue mais fazer isso. Pelo poder moral. Por quê? Porque ela é mais evoluída do que ele. A qualidade moral dela é respeitada. No plano espiritual, não é o nosso título, não é quantas faculdades eu fiz, é o quê? É o meu caráter moral. É isso que vai definir quem eu sou. Então, nesse momento aí que a gente vê desse sonambulismo, nessa psicofonia sonambúlica perfeita, né? Ela se desliga do corpo. O comunicante vem e se expressa. Como a Celina é mais evoluída do que o José Maria, ela faz com que ele se comporte bem. E ela, como já é uma médium experiente, ela tá lá do lado do corpo dela, como uma mãe. Ela tá cedendo a casa. Mas se ele abusar, ela toma controle da situação. Então, ele está sendo protegido pelo amor dela, e dessa forma ele consegue receber ainda mais as bênçãos que ele precisa, né? A qualidade moral, o amor de Celina constrange ele, força ele a agir melhor. Isso ela não está sozinha. Por quê? Porque os benfeitores do trabalho continuam ali do lado dela, dando suporte. Ele tem aquele mentor iluminado perto dele, e existe o Clementino, o André Luiz está ali, a Aulus está ali, né? Existem outros trabalhadores que estão ali tomando conta da situação, né? Quando a gente pensa em termos de psicofonia sonambúlica, eu quis trazer esses três pontos para que a gente entenda um pouco a diferença, né? Na primeira psicofonia sonambúlica, o comunicante mais ignorante do que o médium, então o médium controla o que vai estar sendo feito, com o suporte dos mentores. No segundo caso, se o comunicante é mais perverso do que o médium, mas é mais interessante, mais inteligente, mais perspicaz, ele tem, e a gente vê isso em muitos casos, né? As duas asas, a asa do amor e a asa da inteligência. Então, a inteligência é super desenvolvida, do amor não. Aí, o suporte dos mentores do trabalho ainda é super importante. Por quê? Porque aí tem um perigo de possessão. No caso da possessão, é o espírito toma conta do corpo a hora que ele quiser. Ele vai fazer o que ele quiser. E aquela pessoa, ela vai agir, vai falar coisas e não vai se lembrar do que fez. É como se fosse uma segunda personalidade. No terceiro caso, quando o comunicante é mais evoluído do que o médium. Então, vamos, por exemplo, um doutor Bezerra que vai dar comunicação pelo Divaldo, que a gente vê isso sempre. O Divaldo se desprende do corpo. E as bênçãos, a imantação positiva de doutor Bezerra
invade o médium. Isso eu acho que é muito importante a gente ter consciência disso, porque a gente acha que um trabalho mediúnico a gente está beneficiando o outro. Eu quero que vocês entendam que num trabalho mediúnico, o primeiro beneficiado é quem? O médium. Não, mas Ana, eu não estou preparada para trabalhar. Você está perdendo a chance de receber uma ajuda muito boa. Porque cada vez que a gente recebe esse jato, essa onda fluídica dos mentores, eles estão curando a gente. Eles estão curando aquelas nuvenzinhas de rancor, de tristeza, de mágoa que a gente deixou no peito e que depois pode virar uma bronquite. Eles estão curando aquelas nuvenzinhas de pensamento de tristeza, de medo, que estão na parte hepática, que podem virar câncer. É muito importante a gente entender que a gente acha que está ajudando muito, mas a gente sempre é mais ajudado do que a gente está ajudando. Então, quando a gente pensa nessas duas psicofonias que a gente estudou, né, do capítulo 6 e 7 e essa do capítulo 8, né, a psicofonia consciente e a psicofonia sonambúlica. No caso da consciente, existe um desligamento parcial. Então, a gente vê o médium, ele se afasta, mas ele não está fora completamente do corpo, ele está filtrando tudo que está acontecendo. O desencarnado, ele vem como que se apoia, como alguém que se apoia numa janela, ele filtra o pensamento que está sendo passado, né, como se ele fosse um anteparo, e toda aquela vibração pesada, ele vai estar sentindo. As dores, o desconforto, ele vai estar sentindo tudo. No caso de uma psicofonia sonambúlica, o médium está desligado do corpo, está fora. Não há uma ligação cérebro a cérebro. Então, a mensagem vem sem filtro. O que acontece, existem esses fios, desculpa, esses fios dourados aí descritos, que funcionam como uma teia, né, como uma rede de amor. Mas no caso de uma psicofonia sonambúlica, a gente precisa ter muito cuidado por causa do perigo da possessão. Nunca fazer, nem em nenhum caso, mediunidade, psicofonia em casa. Não, mas Ana, eu só faço isso no evangelho. Não, nem no evangelho no lar. Porque a gente não sabe quem está na nossa casa. Então, através do controle do amor, né, o amor funcionando aí como essa rédea, tanto do médium quanto dos mentores, o comunicante vai sendo ajustado e ajudado de acordo com as suas necessidades. A outra coisa que eu queria comentar é o papel do dialogador. Porque a gente às vezes fala assim, eu não tenho mediunidade, porque eu não sinto nada, eu não vejo nada, eu vou para um trabalho mediúnico, mas eu me sinto inútil. E aí, como eu não sinto nada, não vejo nada, eles me põem como dialogador, ou como doutrinador, como fala aí no livro. O dialogador ou doutrinador tem um papel fundamental. Por quê? Porque ele vai estar ajudando esse espírito no seu despertamento consciencial. Ele vai estar trazendo aquela paz, aquele aconchego, aquele lenitivo. Não só com as palavras, mas principalmente com o amor que ele vai estar vibrando. Porque é o amor, quem é um dialogador, ele tem que ser uma pessoa muito amorosa. Porque esse amor vai ser a ferramenta de cura para esse doente espiritual. E o dialogador, se ele trabalha bem a sua reforma íntima, se ele estuda, se ele ajuda os outros, se ele tenta ser uma pessoa melhor, ele vai estar em sintonia com os mentores. Ele vai ser a voz do mentor, como a gente está vendo Raul Silva sendo a voz de Clementino. Como é que a gente pode achar que um dialogador não é importante? E a responsabilidade é muito grande, porque a hora que ele falar para aquele espírito perdoa, e o espírito, vamos dizer, depois ele vai para casa e o espírito segue ele. Vai ver, será que ele está perdoando? A esposa, a filha, o chefe? Porque se não tiver, numa sessão seguinte, aquele mesmo espírito pode voltar e falar assim: você está falando para eu perdoar o fulano?
Eu vejo que você não perdoa, quem é você para falar para mim? Então, o poder moral tem que ser trabalhado no dialogador. Isso é fundamental para a saúde mental do dialogador, para ele não entrar em desequilíbrio espiritual. Então, para a gente resumir aqui o estudo de hoje, a gente estudou, né, essa psicofonia sonambúlica e o perigo que ela é de possessão. Quando a gente vê muitas pessoas em manicômios, pessoas sendo tratadas como doentes mentais, muitas vezes são pessoas que têm essa mediunidade desequilibrada. Não, eles se comprometeram com o plano espiritual, vieram aí com essas faculdades prontas para o serviço ao bem, só que não quiseram, não acharam tempo para isso. E a ferramenta mal usada ou não usada, ela começa a enferrujar. E aí vem o chamamento pela dor. A outra coisa que eu queria que a gente refletisse é o poder do amor e do bem. Essa sustentação. A gente vê que esse pobre homem que está 200 anos nas trevas está sendo ajudado. Então, gente, a gente está sempre sendo ajudado. Que nós sempre nos lembremos que nunca estamos sozinhos. Porque o amor de Deus está ao nosso redor. Até o sol que vem aí para desintegrar as partes malignas, malévolas, pestilentas, que são criadas pelos nossos pensamentos. E a terceira coisa é esse encontro conosco após a morte e a importância da nossa reforma íntima e do despertamento consciencial. Então, isso não é. Eu adoro André Luiz porque é uma forma da gente trazer para a realidade o que significa isso, a importância desse trabalho íntimo, né? Para que nós não nos desviemos ainda mais, né? A gente sabe que o tempo e o espaço no plano espiritual é diferente do tempo e espaço aqui, né? Mas a gente vai sofrer se a gente não souber fazer escolhas boas. E no capítulo que vem a gente vai estar falando um pouco sobre a possessão, e entendendo um pouquinho mais como é que ela funciona. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. E agora a gente abre para as perguntas. Quem quer comentar? Mamãe quer comentar? Ana, eu tenho uma pergunta. Fala, Dé. É, como é que você sabe, ou tem alguma forma de você saber, se você é um tipo de sonâmbulo ou se você é do outro tipo? É só pela reforma íntima, pelo seu conhecimento, pelo seu estudo, aí depois você vai desenvolvendo, ou é uma coisa que já vem sua, vamos dizer assim? Então, acho que cada caso é um caso, né? Tem gente que já vem com essa mediunidade pronta, né? Que nunca fez nenhum curso de desenvolvimento mediúnico e sente, né? Os espíritos, veem aquelas ideias e, enfim. Outras pessoas têm que passar pelo estudo, né? E à medida que a gente vai estudando, a gente vai percebendo como é, né? Porque na hora que você está dando passividade, você vai saber se você está lembrando do que foi falado ou do que não foi falado. E aí você tem um pouco mais de noção. Essa sensação de martelada, desse sofrimento, essa vibração, é martelada mesmo. A, a dor de cabeça, tudo. Então, você já sabe que é uma coisa mais consciente, né? Mas tudo vai, a gente vai aprendendo no caminho, André. Eu não acho que tem uma resposta só, sabe? Mas não é, isso tem mais a ver com o desenvolvimento mediúnico da faculdade mediúnica do que da reforma íntima em si. Mas à medida que a gente vai aprendendo mais a doutrina
e tendo consciência da seriedade da mediunidade, aí vem a necessidade da gente trabalhar a reforma íntima. Entendeu? É, é uma consequência natural, né? Obrigada. Mais algum comentário? Eu posso falar? Uhum. A reflexão foi bem detalhada, tanto é que não surgiram perguntas, ninguém ficou com dúvida. Eu vou fazer três comentários, não para completar, mas para enfatizar, para chamar atenção para itens que a minha sensibilidade considera muito importantes e que a gente deve registrar com especial cuidado, com especial carinho. O primeiro comentário, no meu livro, na página 86, no meio do parágrafo, que diz: é por essa razão que o hóspede experimenta com rigor o domínio afetuoso da missionária, que lhe dispensa amparo assistencial. Chegamos no pedaço que interessa. Impelido a obedecer-lhe, recebe-lhe as energias mentais constringentes que o obrigam a sustentar-se em respeitosa atitude, não obstante revoltado como se encontra. Quando eu li isso aí, eu senti com muita clareza que o trabalho, que a dinâmica do trabalho espiritual, invisível e imponderável, funciona como um imã. Vamos pensar no imã, na geladeira. Eu encosto o imã na geladeira, eu não estou vendo a força magnética que está circulando ali, prendendo o imã na geladeira, mas automaticamente ela faz o serviço dela. E nesse momento da doutrinação, é que a Ana falou, não adianta falar, até se falar complica, se for falar para ele, você é devedor, você fez maldades, não sei o quê, ele vai piorar e não vai aceitar, porque ele não está pronto para ouvir a verdade, mas nesse tratamento energético positivo, é como acender a luz do interruptor. Acendeu, o jato de luz vai e corrige. Não, não cura, claro, porque por erro de anos, talvez até de muitas vidas, a gente não sabe o passado dele, né? Que não deve ser muito lindo. Então, é uma carga negativa muito pesada, mas essa vibração de paz, de amor, de luz, de desejo de ajudar, faz esse impacto imediato. Outra coisa que a gente aprendeu com a doutrina, que aqui na doutrina a gente precisa de fazer tudo com a mão, né? Para tudo a gente usa as mãos. No plano espiritual, para qualquer tarefa espiritual, pensou, plasmou, fez, né? Imagine, então, quando é um trabalho feito por espíritos desse nível que está aí, que André Luiz está nos mostrando, né? Agora, nós não temos a capacidade desses espíritos, mas não nos esqueçamos que o nosso pensamento atua também feito imã. Então, a gente tem que se vigiar. Orar e vigiar é mesmo uma recomendação muito séria. Porque qualquer bobeada que eu der, que eu pensar menos positivo, nem precisa ser negativo, menos positivo, eu já estou envenenando o outro e me envenenando. Em vez de estar ajudando cristamente, fraternalmente o outro, eu estou empurrando ele para o buraco. Então, não tem folga, não tem minuto de sossego, tudo é vigilância. O outro pedaço que mexeu Deixa eu comigo só complementar uma coisa. No capítulo 17, isso eu vou estar falando no curso de passe no sábado, ele compara os médiums a uma pilha. energia É exata, esse magnetismo que eu tô falando, eletromagnética. exatamente. Então, eu entro na faixa e eu fecho o circuito.
com É, o meu pensamento, com o que eu quiser, é, bom ou ruim. E aí a é. pergunta é, com quem eu quero? E a gente muitas vezes tem que reagir, tem que ter essa força, né? Porque tá com vontade de ficar escondido embaixo da cama, não é nem embaixo do cobertor. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que reagir. Então, pega o cachorro, vai dar uma caminhada, pega um livro bom, põe uma palestra do Divaldo, vai lavar a louça, vai fazer Canta, alguma faz coisa. ginástica, toma banho. E pede um passe embaixo do banho. Mas se a gente deixar, a gente fecha o circuito nessa bateria. Aí complica. A segunda parte que chamou a minha atenção é o penúltimo parágrafo. Então, eu vou ler para vocês acompanharem o meu raciocínio. O instrutor ia continuar, mas Clementino solicitou-lhe o concurso para a remoção de José Maria, que, algo renovado, principiava a aceitar o serviço da prece. Então, vejam, não precisava falar mais. Esse impacto energético já tinha feito a mudança, a limpeza, a transformação possível naquele momento. E o instrutor, o Clementino, claro, viu isso que já estava de bom tamanho o atendimento, né? A transformação do José Maria tinha sido num nível tão significativo que ele já estava até com vontade de chorar. Você imagina um espírito endurecido, malvado, torturador, de repente se sensibilizar às lágrimas, né? Aí a complementação que me ocorre, que eu quero fazer com vocês, é comparar esse atendimento a uma química espiritual. Vamos pensar em química? H2O, o hidrogênio está lá quietinho, o oxigênio está lá quietinho. Eu junto, vira água, não é? E assim todas as transformações químicas. Da mesma forma que existe a química material, a química orgânica, existe a química espiritual. Então, essa energia da bateria da médium e do suporte em torno desencadeou uma transformação química na mente, no coração, no perispírito do. Ele não estava consciente, ele não tem um mínimo de consciência, ele não está nem entendendo o que está acontecendo com ele. Ele não tem remorso, ele não tem noção do que ele fez, ou nem vontade de não fazer mais maldade. Mas a reação química aconteceu. Uhum. Agora, aconteceu, a Ana deixou bem claro, porque a médium era evangelizada, porque a corrente era boa, porque os colaboradores que estavam encarnados e desencarnados tinham força moral, tinham energia moral para fazer essa transformação química. A terceira colocação, essa transformação química se baseia no quê? No amor, que é a força maior que rege a vida. Aí, então, eu volto na página 83, quando André Luiz fala: nuvens infecciosas da Terra são diariamente extintas e combatidas pelas irradiações solares. Informações fluídicas inquietantes a todo momento são aniquiladas ou varridas do planeta pelas energias superiores do espírito. Agora, o pedaço que nos interessa, que a gente vai guardar no coração. Os raios luminosos da mente, orientada para o bem, da mente, mas a gente complementa aqui o coração. Então, pensamentos e sentimentos impregnados de amor, dessa força poderosa que atua do micro ao macrocosmos, que é a medicina da alma, né? Então, raios luminosos da mente orientada para o bem incidem sobre as construções do mal a feição de descargas elétricas. Voltamos a pensar na pilha que a Ana falou ainda há pouco. Essa energia desencadeando a transformação química e
possibilitando a transformação. Agora, para fechar a nossa reflexão, já que nós entendemos que a força poderosa é o amor, eu pergunto a vocês, como é que a gente desenvolve o amor? É só na hora da sessão espírita? É só eu estar lá com vontade de ajudar aquele espírito mal a despertar consciencialmente? Claro que não. Por isso é que a doutrina fala tanto em reforma íntima. Eu preciso ser amorável, amorosa, paciente, compreensiva, amiga, enfim, é, o tempo todo na postura de amor. Exemplos banais, no trânsito, no comércio, com empregado, com filho, com visita, com, enfim, prestação de serviço. Parece que não tem nada a ver. Parece que eu tenho toda a razão do mundo para ficar brava, para ficar chateada, para revidar de uma forma agressiva. Mas não tem. Por que que eu não tenho? Porque eu conheço a força do amor. Eu sei do meu compromisso com o amor. Então, é, controlar a nossa emotividade de toda maneira possível, controlar pensamentos, sentimentos e principalmente a língua, né? Não revidar o mal com o mal em circunstância nenhuma, nem por palavras, nem por pensamentos. Então é isso, meus queridos. A gente tá sempre doutrinando espíritos encarnados e desencarnados a todo instante. Não é só na sessão espírita. É. Mais algum comentário antes da gente encerrar? Então vamos assim, ele fala. Fala, Rosaura. Você tá aí no mudo. Você tá no mudo, Rosaura. Amar se aprende amando. É, Amar sempre de forma incondicional é difícil, não é fácil, mas é um exercício, não? é o exercício e a prática, né? Mas o É, fato de ser difícil não nos libera do compromisso. é. A gente não vai conseguir fugir. Então vamos assim, agradecendo aos amigos invisíveis aqui presentes, aos nossos anjos da guarda, a equipe de André Luiz e de Emmanuel, ao nosso querido Chico Xavier, que trouxe essas páginas para nós. Pedindo ao meu Mestre Jesus que cuide dos nossos lares, dos nossos familiares, que cuide de nós, para que nós consigamos compreender a nossa tarefa. A tarefa que nós nos comprometemos ainda no plano espiritual, como mensageiros do bem, como médiuns que todos somos. Fica conosco hoje e sempre, Jesus. Graças a Deus. Muito obrigada.